15 segundos ao vivo. Feliz sábado, irmãos, tudo bem? Deixa eu só confirmar que estamos online aqui pelo telefone. Estamos online. Feliz sábado aos irmãos. Que possamos ter tido até agora e continuarmos tendo um ótimo sábado na presença de Deus. As notificações já estão indo. Então vamos iniciar o nosso estudo esse sábado, para a honra e glória de Deus. Bom, hoje nós vamos estar estudando o Desejar de Todas as Nações, capítulo 66, Conflito. E, bom, vamos iniciar sem mais demoras. Eu não trouxe o telefone, então eu não consigo controlar se os irmãos estão chegando, se os irmãos estão vendo as notificações. Vamos estudar, que é o mais importante. Qualquer dúvida que os irmãos vão tendo durante o estudo, pode deixar nos comentários aqui do chat, que eu posso parar e interromper para a gente refletir e tirar as dúvidas, tá? Não precisa ficar guardando a dúvida para si. A gente está aqui ao vivo exatamente para isso. Feliz sábado, irmão. Então vamos lá. Desejar a Todas as Nações, capítulo 66, Conflito. Lembrando, hoje a gente está vendo o resumo, mas é o meu resumo completo, é um pouquinho mais longo, por ser no sábado a gente consegue estudar um pouquinho mais, mas eu recomendo ainda assim a leitura dos irmãos do capítulo completo lá no aplicativo da Bíblia, ou o audiobook também, que também está disponível lá. Então vamos lá. Os sacerdotes e príncipes ouviram em silêncio as incisivas repreensões de Cristo, não lhe podiam refutar as acusações, mas só ficaram ainda mais decididos a armar-lhes ciladas. Então, aqui nós vemos o espírito dos sacerdotes, o espírito dos líderes religiosos da época, onde quando Cristo repreendia-os, eles, ao invés de aceitarem a repreensão, de buscarem a mudança nas suas vidas, não, eles procuravam criar armadilhas para Jesus, para que Jesus caísse, tropeçasse e eles tivessem um motivo para matá-lo. Os fariseus e os herodianos haviam sido obstinados inimigos, mas estavam agora unidos na inimizade para com Cristo. Então aqui nós vemos também outra coisa acontecendo, né? Outros inimigos. A gente já viu em estudos anteriores os fariseus se unindo com os saduceus. Eram inimigos, mas se uniram num propósito de matar a Cristo. E agora os herodianos também agora se juntavam a esse grupo. A gente vê como a oposição à verdade vai surgindo em todos os lugares. Onde a verdade é pregada, onde a verdade é vivida, vai surgir oposição, vai surgir pessoas que são contra isso, vai surgir pessoas que vão querer tentar contra a vida daqueles que estão vivendo fielmente. Porque eles olham para si, eles não querem a mudança para si, eles sabem que precisam de uma mudança, não querem para si, e para evitar que aquela mudança se propague, eles preferem atentar contra a vida daqueles que fazem essa mudança. Os que propunham a pergunta a Cristo julgavam haver disfarçado suficientemente seu desígnio, mas Jesus leu os corações como um livro aberto e sondou-lhes a hipocrisia. Jesus via a hipocrisia das pessoas, e ainda assim hoje, muitas vezes quando eu e você buscamos fazer a reforma de saúde, buscamos uma vida mais afastada das cidades, buscamos a vida no campo, quando buscamos ser fiel a toda a palavra de Deus, vem pessoas até nós com hipocrisias, vem pessoas contra nós tentando instigar alguma coisa, tentando fazer com que nós tropecemos de alguma forma. A resposta de Cristo não foi uma evasiva, mas uma réplica sincera. Segurando a moeda romana, sobre o que se achava escrito o nome e a imagem de César, declarou que, uma vez que estava vivendo sob a proteção do poder romano, deviam prestar àquele poder o apoio que lhes exigia,
enquanto isso não estivesse em oposição com o mais elevado dever, mas, conquanto pacificamente sujeitos às leis da terra, deviam em todos os tempos manter primeiramente lealdade para com Deus. E aqui um ponto importante. Em um vídeo semana retrasada, se eu não estou enganado, eu falei da questão sobre morar junto, casamento, que uma irmã perguntou. E vieram alguns irmãos atacar, falando que não, que o casamento é morar junto e ter relação sexual, negligenciando aqui as leis humanas, as leis civis, as leis do governo a qual estamos vivendo. Devemos sim ser sujeitos às leis do governo ao qual vivemos, desde que elas não vão contra a lei de Deus. Se elas forem contra a lei de Deus sim é mais importante. Devemos respeitar as leis sobre as quais vivemos. E não são algumas leis, são todas as leis, desde que elas não vão contra a lei de Deus. Então, se tem uma placa na rua que diz 60, eu e você devemos andar a 60, obedecer às leis dos homens, desde que elas não vão contra a lei de Deus. Houvessem cumprido fielmente suas obrigações para com Deus e não teriam chegado a ser uma nação falida, subjugada em uma potência estrangeira. A nação subjugada a uma potência estrangeira. A nação judaica estava então pagando a pena de sua apostasia de Deus. Muitas vezes eu e você enfrentamos problemas em nossas vidas, enfrentamos lutas, enfrentamos coisas que não aceitamos bem, como a nação não aceitava ser submissa a um outro governo, como ao governo romano, como elas foram a Babilônia, a Medo-Pérsia, a Grécia. Todos eles subjugaram a nação judaica e eles se sentiam humilhados por isso, eles não aceitavam isso, mas isso era consequência da apostasia deles, consequência dos pecados que eles cometeram no passado. Muitas vezes eu e você podemos estar pagando por pecados do passado, as escolhas que fizemos, não, tirar essa palavra pagando para não ficar tão errado. As escolhas que fizemos têm consequências, essas consequências não têm como ser evitadas. As consequências da apostasia deles os levou à submissão a uma nação estrangeira. Muitas vezes, por algum motivo, ao errar, ao tropeçar, as consequências daquilo vão levar para uma vida inteira. E muitas vezes, eu e você não aceitamos as consequências das nossas próprias falhas, dos nossos próprios erros. Ele lhe censurava a hipocrisia e a presunção, e ainda assim, fazendo, expressava um grande princípio que define claramente os limites do dever do homem para com o governo civil e o seu dever para com Deus. Para muitos espíritos ficara assentada uma aflitiva questão. Depois disto, apegara-se para sempre ao justo princípio, e conquanto muitos se retirassem mal satisfeitos, viram que o princípio fundamental da questão fora claramente apresentado. Então aqui um outro ponto importante. Quando Jesus disse, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele deixou claro os limites do governo civil, das leis civis, e os limites e até onde vamos para com Deus. Claramente essa distinção. Muitas vezes eu e você hoje vemos as brigas acaloradas na igreja, de esquerda e de direita, Lula, Bolsonaro, e essas coisas têm nos afastado da verdade de Deus. Eu e você devemos tomar a consciência de que o governo terrestre sempre vai piorar até que Jesus volte. Não importa esquerda, direita, Lula, Bolsonaro, não importa quem quer que seja, pode ser nenhum desses. Qualquer um que estiver no poder será uma pessoa que irá conduzir o mundo, o país, o estado, a cidade a uma situação pior, porque o mundo está se degradando cada dia mais. Não tem melhor aqui, não tem esperança nas coisas aqui, não tem esperança nos governos, nos poderes aqui. A única esperança nossa é no poder do alto, poder de Deus. Suas ideias de Deus moldavam-lhes o caráter, como segundo seu ponto de vista. Ele se interessava no homem, tinham pouca consideração uns para com os outros.
pouca também era a união entre eles, recusando-se a aceitar a influência do Espírito Santo sobre a conduta humana. Faltava-lhes na vida seu poder. E aqui é importante, eles achavam que Deus não se interessava muito com o homem, por isso eles eram hipócritas daquele jeito, falavam da lei de amor e não viviam o amor, porque para eles Deus não se importava com o homem, porque eles se viam naquela situação onde estavam sendo subjugados por uma outra nação, onde cada um queria ser melhor que o outro, e eles não viam como Deus poderia ser diferente. Eles queriam colocar Deus com os mesmos atributos que eles, seres humanos, tinham. E por eles recusarem viver o amor de fato, viver a entrega total, viver de fato uma vida de serviço, uma vida de amor ao próximo, eles não conseguiam aceitar a influência do Espírito Santo tentando trabalhar na vida deles para que eles mudassem, para que eles de fato tivessem uma mudança com aquilo que Jesus ensinara, para que eles vivessem o amor. Muitas vezes eu e você estamos exatamente dessa mesma forma. Deus nos ensina como devemos agir, o que devemos fazer, mas nós focamos nos nossos princípios. Como eu quero, como eu gosto, como eu desejo, achando que Deus não se importa tanto assim, Deus não se importa com isso ou com aquilo, Deus se importa com cada detalhe, Deus é preocupado com cada detalhe. Ensinava que tanto para o bem temporal do homem como para o eterno, Deus opera no coração pelo Espírito Santo. Mostrava o erro de confiar no poder humano para aquela transformação de caráter que só pode ser operada pelo Espírito de Deus. Aqui um ponto importante, principalmente nós que temos estudado sobre a perfeição do caráter de Cristo em nós. E é algo que eu sempre repito e a gente tem que continuar repetindo. Não adianta o que eu e você podemos fazer, não adianta o que eu e você façamos. Eu guardo o sábado, eu não como carne, eu moro no campo, e o eu vai inflando, achando que eu estou fazendo alguma coisa. Se não for o Espírito Santo de Deus trabalhando em nossas vidas, todas essas obras são em vão. Tudo é em vão se não for a obra do Espírito Santo trabalhando em nós. Devo fazer reforma de saúde? Sim, claro. Devo morar no campo? Sim, claro. Devo buscar a perfeição de caráter? Sim, claro. Todo o meu esforço, 100% de esforço humano, mas sem Deus não tem como nada dar certo. Não tem imagem. A irmã comentou que não tem imagem do vídeo, ou tá falando de outra coisa? Não entendi. Deixa eu ver aqui se tá sem o vídeo. Não, tá aparecendo o vídeo aqui, irmã. Bom, vou continuar. Então, o Espírito Santo nos mostra o erro, o Espírito Santo transforma o nosso ser, o Espírito Santo implanta o caráter de Cristo em nós. Não vai ser eu, pelas minhas obras, pelo meu esforço, que vou conseguir a perfeição de caráter. A perfeição de caráter vem em mim, nasce em mim, quando Cristo nasce em mim, quando Cristo vive em mim. O trabalho do Espírito Santo em minha vida. Os saduceus haviam se lisonjeado de que seguiam as Escrituras mais estritamente que todos os outros homens, mas Jesus mostrou que não lhes haviam compreendido o verdadeiro sentido. Muitos hoje estão vivendo exatamente dessa forma. Muitos acreditam que estão seguindo a palavra fielmente, mas não conhecem a palavra, não têm intimidade com a palavra, não estudam a palavra. Vão para a igreja todos os dias que podem, vão em todas as semanas de oração, vão em todos os cultos que tem na igreja, participam de todas as programações e acham que, como consumidores de igreja, estão sendo transformados, estão sendo modificados. Acham que vivem aquilo que a palavra diz, mas na verdade mal conhecem o que a palavra diz. Escutam e tentam praticar, às vezes nem praticam aquilo que escutam, mas o nosso escutar, o que é falado na igreja, é muito pouco perto daquilo que precisamos estudar, que precisamos aprender, que precisamos buscar. É uma comunhão diária, todos os dias, abrindo a palavra, estudando, me debruçando, cavando os tesouros eternos que estão ali dentro da palavra de Deus. E é isso que vai me dar o conhecimento da Bíblia. E aqueles saduceus, eles acreditavam
que seguiam tudo, que conheciam tudo, quando na verdade não conheciam nada. Esse conhecimento devia penetrar na alma, mediante a iluminação do Espírito Santo. Sua ignorância das Escrituras e do poder de Deus, declarou ele, ser a causa da confusão de sua fé e das trevas de sua mente. Ou seja, a confusão da fé e as trevas da mente era justamente a falta de conhecimento bíblico, a falta de buscar a Deus verdadeiramente, a falta de buscar a Deus com sinceridade, porque muitas vezes eu estudo a Bíblia, mas eu só enxergo aquilo que eu quero. Aquilo que eu não quero, eu ignoro. Os saduceus não acreditavam na ressurreição. Jesus havia ressuscitado do Lázaro, e eles, mesmo assim, tendo a prova ali, não queriam acreditar. Rejeitavam aquilo que eles não queriam. Muitas vezes porque duvidavam do poder de Deus. Como é que pode uma pessoa ressuscitar? Morreu. Duvidavam que Deus tinha o poder para fazer isso. Estavam procurando pôr os mistérios de Deus no âmbito de seu limitado raciocínio. Muitas vezes aí você queremos explicar a Deus, explicar como Deus fez, como Deus age, como Deus trabalha. Eu e você, com a nossa mente finita, não conseguimos compreender uma fração de como Deus age, como Deus consegue fazer as coisas. Um milagre não se explica, um milagre se aceita. Jesus veio aqui, Deus encarnou em carne. Um milagre não tem explicação, a gente aceita. Jesus morreu para nos libertar do pecado, para que possamos escolher ter a vida eterna. Como entender esse amor? Não dá para entender, por mais que você seja pai, mãe, você consiga ter um vislumbre do que é esse amor, ainda é pouco próximo ao amor de Deus. Não dá para explicar a Deus com as nossas mentes finitas. E aqueles saduceus, eles queriam explicar a Deus, queriam racionalizar a Deus, queriam colocar a Deus os limites que a sua mente conseguia explicar. Eu e você devemos entender que nem tudo conseguimos explicar através da razão. Devemos aceitar algumas coisas pela fé. A ressurreição, um milagre de uma pessoa morta voltar à vida, nós aceitamos pela fé, porque pela razão nós não conseguimos explicar isso. Cristo chamou a abrir a mente às sagradas verdades, que dilatariam e robusteceriam o entendimento. Milhares de criaturas se tornaram incrédulas, porque sua mente finita não pode compreender os mistérios divinos. Não podem explicar as maravilhosas manifestações do poder divino em suas providências, portanto rejeitam as demonstrações deste poder, atribuindo-o a agentes naturais que menos ainda podem compreender, tentando colocar a explicação nas coisas. É mais ou menos como a teoria da evolução, onde éramos uma bactéria que foi mudando, foi crescendo, mudou, virou peixe, saiu da água, virou macaco, depois virou homem. Chega a ser ridículo. É uma explicação que não tem explicação. É pior, é mais difícil de acreditar numa coisa dessa. Tentando racionalizar a Deus, tentando criar na sua mente explicações para tudo. Um milagre é um milagre, não se explica. A única chave para os mistérios que nos circundam é reconhecer em todos eles a presença e o poder divinos. Os homens necessitam reconhecer a Deus como Criador do universo, alguém que tudo ordena e executa tudo. Necessitam de mais larga visão do seu caráter, do seu mistério e de seus agentes. Devemos confiar mais em Deus, devemos acreditar em Deus. Aonde a razão não vai, ali a gente avança pela fé. Aonde eu não consigo compreender, Senhor, eu entendo que vai sair um decreto militar nos Estados Unidos. Eu entendo porque está escrito que vai haver uma restrição no comprar e vender. Eu entendo isso, Senhor, porque está escrito, mas eu não consigo ver, olhando para o mundo hoje, como isso pode acontecer. Pela fé,
eu confio que a tua palavra assim diz, assim vai acontecer, e eu avanço pela fé. Deus considera as coisas que não são como se fossem. Vê o fim desde o começo e contempla o resultado de sua obra como se ela estivesse acabada. Os preciosos mortos desde Adão aos últimos santos que morreram hão de ouvir a voz do Filho de Deus e sairão dos sepulcros para a vida imortal. Deus será o seu Deus e eles serão o seu povo. Haverá íntima e eterna relação entre Deus e os santos ressuscitados. Essa condição antecipada em seu desígnio contempla como se já existisse. Os mortos vivem para ele. Deus não faz distinção de nós hoje para nós ressuscitados. Deus já nos olha, já nos contempla como aqueles que venceram esse mundo aqui. Eu e você não devemos olhar para as pessoas na sua natureza decaída, para os seus erros aqui. Devemos buscar, cada um de nós, olharmos para Cristo, olharmos para o nosso irmão, assim como Deus nos olha. Haviam os fariseus exaltado os primeiros 4 preceitos, os primeiros 4 mandamentos, dos 10, que indicavam o dever do homem para com o Criador, como sendo de muito mais consequências do que os outros 6, que definem o dever do homem para com os seus semelhantes. Em resultado, falharam grandemente em matéria de piedade prática. Jesus mostrara ao povo sua grande deficiência e ensinara a necessidade de boas obras, declarando que a árvore se conhece por seus frutos. Por esse motivo foram acusados de exaltar os últimos 6 mandamentos acima dos 4 primeiros. Então aqui nós vemos que Jesus estava sendo acusado de dar prioridade aos 6 últimos mandamentos do que aos 4 primeiros, onde os 4 primeiros representam a obediência a Deus e os 6 últimos representam o amor para com o nosso próximo. Os primeiros 4 dos 10 mandamentos resumem-se num grande preceito: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Os últimos 6 estão incluídos no outro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O escriba veio perguntar a Jesus qual o mandamento é o mais importante, e Jesus deu esses 2 mandamentos. Primeiro, amar a Deus de todo o coração. O segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Ambos esses mandamentos são uma expressão do amor, do princípio do amor. Não se pode guardar o primeiro e violar o segundo. Não se pode observar o segundo enquanto se transgride o primeiro. Eles estão ligados. Você não pode amar a Deus se você não ama o seu próximo. E você não pode amar o seu próximo se você não ama a Deus. Não tem como desconectar isso. É uma coisa só. O amor é único. Não tem como eu amar um e rejeitar outro. Quando Deus ocupa o lugar que lhe é devido no trono do coração, será dado ao próximo o lugar que lhe pertence. Amá-lo-emos como a nós mesmos. E só quando amamos a Deus de maneira suprema é possível amar o nosso semelhante com imparcialidade. Toda a lei de Deus, todo o conflito que foi gerado durante toda a vida de Cristo foi justamente porque ele amava ao próximo, ele se preocupava com o próximo. E isso era uma afronta aos fariseus, porque eles não conseguiam amar os outros. Eles estavam presos na sua hipocrisia, olhando apenas para si, achando que adoravam a Deus, que amavam a Deus, mas rejeitavam o seu próximo. Eles achavam que tinham amor quando não tinham. Eles achavam que serviam a Deus quando não serviam. Muitas vezes eu e você podemos cair nesse erro de achar que adoramos a Deus, quando na verdade estamos olhando para o nosso próximo, para o irmão da igreja que se afastou, para a pessoa que não é da igreja e que está vivendo uma vida de pecado, uma vida de erro, com parcialidade, olhando com olhos diferentes, olhando sem amor. Se eu e você não olharmos a todos os nossos semelhantes com amor, é impossível que amemos a Deus. Não dá para dizer que amamos a Deus, que servimos a Deus, se nós olhamos para o nosso próximo e o rejeitamos, ou tratamos com parcialidade, ou até muitas vezes maltratamos. É uma vez que todos os mandamentos se resumem no amor a Deus e ao homem,
Segue-se que nenhum preceito pode ser violado sem se transgredir esse princípio. Não tem nenhum preceito que eu viole, não tem pecado que não seja um ato contra Deus e contra o meu próximo. Não tem um pecado que seja contra o amor. Eu adulterei, estou mexendo com o amor das pessoas. Roubei, o amor às pessoas. Matei, amor às pessoas. Violei o sábado, amor a Deus. Se não tem amor a Deus, não tem amor às pessoas. Qualquer preceito que você quebra é uma afronta a amar, é uma falta de amor. Nosso Senhor apresenta os primeiros 4 e os últimos 6 como um todo divino e ensina que o amor a Deus se revela pela obediência a todos os seus mandamentos. Não tem como amar a Deus se eu não obedecer a todos os mandamentos. Se eu não faço aquilo que Deus diz, tudo que Deus diz é uma afronta ao amor. Porque quem ama, obedece. Quem ama, se submete. Quando eu amo a Deus, eu me submeto a Deus. Eu aceito aquilo que Deus quer para mim. Vou tomar uma água que ainda não estou 100% da recuperação da gripe. Ainda estou meio ofegante. Saiu já o 4º dia de gripe. Começou na quarta-feira. Alguns irmãos dizem que por você pregar a mensagem de saúde, você não pode ficar doente. Deus quisera que fosse assim. Infelizmente ainda ficamos doentes. Ainda mais quando você tenta se recuperar sem nenhum remédio, apenas com descanso, água. Fica difícil. Difícil, mas o melhor método, né? Sem injetar drogas em si mesmo. Tomar mais água. Desculpa aos irmãos por isso. Vamos lá, continuando. Muito bem, mestre. E com verdade dissestes que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças e amar ao próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. O escriba que fez a pergunta para Jesus agora entende o que Jesus diz sobre os 2 mandamentos e ele aceita essa mensagem. O amor a Deus, o amor ao próximo é mais importante do que todos os sacrifícios, todos os holocaustos. Nada que eu e você possamos fazer mais importante do que amar a Deus. Muitas pessoas acham que porque desenvolvem um dízimo alto, é mais importante do que amar a Deus. Inclusive teve uma briga recente dentro da igreja, né? Com a Nova Semente, querendo que um pastor que foi excluído voltasse, porque eles têm um dízimo alto, um dízimo de 1 milhão por mês. E aí eles queriam impor as exigências dele, porque tinha um dízimo alto, achando que as suas ofertas, o seu dízimo, era mais importante do que o amor. Eu não sei o motivo da exclusão, mas tentar impor alguma coisa dando uma carteirada de dízimo, dando uma carteirada de oferta, isso não tem base no princípio de amor. A sabedoria da resposta de Cristo convencer o escriba. Sabia consistir a religião judaica mais em cerimônias exteriores que em piedade interior. Sentia, de certo modo, a inutilidade de ofertas meramente cerimoniais e do derramamento de sangue para expiação do pecado. Quando destituído de fé, amor e obediência para com Deus e desinteressada consideração para com o homem, parecia-lhe de mais valor do que todos esses ritos. Amor, obediência a Deus, o desinteressado interesse pelas pessoas é mais importante do que qualquer sacrifício, mais importante do que qualquer oferta e qualquer dízimo. São importantes dízimos e ofertas? Sim. Devemos dar dízimos e ofertas? Sim. Mas não achar que eu faço isso, então eu posso rejeitar todas as outras coisas. Que era esse o pensamento dos fariseus e dos saduceus. E a gente vai ver no estudo de amanhã que isso se repete. Eles achavam que eram mais importantes porque eles tinham as ofertas. Aliás, eu não sei se eu falei isso, se eu vou falar disso no estudo de amanhã, porque é mais longo o estudo e tem que cortar
Mas se o irmão ler o capítulo de amanhã completo, o capítulo 67 das Nações, o irmão vai ver isso. Eles pensavam que as ofertas grandes deles eram dignas de honra, digno de louvor a eles, porque eles faziam isso. Mas muitas vezes faziam isso sem o desinteresse, né? Eles queriam aparecer e mostrar quem eram. Já estamos encerrando, já foi mais rápido esse estudo. É o último texto. Acho que eu deveria ter trazido mais textos. É isso. O último texto, então, para a gente encerrar nosso estudo de hoje. O escriba estava próximo do reino de Deus, porque reconhecia que atos de justiça lhe são mais aceitáveis do que o holocausto e sacrifício. Os meus atos, as minhas ações, o meu agir é mais importante do que qualquer coisa que eu possa fazer como demonstração de algo. Meus atos de justiça, o meu amor ao próximo, o amor a Deus, que não vem de mim, vem de Cristo vivendo em mim, vem do Espírito Santo trabalhando em minha vida. Quando o Espírito Santo trabalha em minha vida, eu sou capaz de amar verdadeiramente, amar o meu próximo, amar a Deus. Isso é mais importante do que ofertas, do que sacrifícios, do que qualquer outra coisa exterior. O amor se transforma em atos de justiça, então eu vou buscar, amar e ajudar o meu próximo. Eu busco a isso desinteressadamente, apenas pensando em como ajudar, como melhorar a vida do meu próximo. Mas devia reconhecer o divino caráter de Cristo e, mediante a fé nele, receber o poder para realizar as obras de justiça. Mediante a fé em Cristo, recebemos poder para realizar as obras de justiça. Não é eu vou dar uma esmola, vou ajudar um pobre, aí eu chamo a televisão para filmar, para passar. Não, eu faço isso, meus atos de justiça são muitas vezes ocultos. A maioria das pessoas, um ou outro vai ver. Você não vai fazer aquilo numa festa, um estardalhaço, não vai expor isso. Mas isso é obra de Cristo vivendo em mim, vivendo em você. O serviço ritual não era de nenhum valor, a menos que fosse ligado a Cristo por uma fé viva. Aqueles sacerdotes, a gente já viu nos estudos anteriores, faziam de tudo para vender, para ganhar, vendendo ali dentro do templo as ofertas que eram para sacrifícios. A oferta que deveria ser e nos levar a eles a pensar em Cristo, no Salvador que viria morrer no lugar deles. Eles faziam ali cenas de crueldade sem pensar, apenas pensando em lucros. O serviço ritual não aqui já li. Mesmo a lei moral falha em seu desígnio, a menos que seja entendida em sua relação para com o Salvador. Nem mesmo a lei, observar a lei, é de importância alguma se não ligarmos ela com Cristo. Não adianta eu pegar os 10 mandamentos, colocar, estender assim no pé da minha cama, todos os dias eu olhar e cumpri-los. Se eu não conectar isso a Cristo, não tem valor. Nada. Minhas obras sem Cristo não são nada, são pó, são lixo. Qualquer coisa que eu faça sem Cristo não serve. Mas muitas pessoas falam, e no mundo eles falam isso, mas olha, mas você está ajudando, é importante ajudar. A gente vê algumas sociedades secretas, como a maçonaria, que ajudam muito, tem instituições filantrópicas. Mas sem Cristo não é nada. Inclusive, a sociedade secreta é um outro assunto, porque inclusive são contra, né? Você precisa acreditar em Deus para entrar na maçonaria, mas lá dentro você passa a adorar ao adversário de Deus. E aí os atos de justiça, em vez de levar pessoas a Cristo, levam pessoas a outra adoração, ao outro lado. Cristo mostrava repetidamente que a lei de seu Pai encerrava alguma coisa mais profunda que simples dogmáticos mandamentos. A lei de Deus não são apenas os mandamentos, é mais profundo que isso. Quando nós olharmos ali os 10 mandamentos, é mais profundo do que aquilo. Não é só guardar o sábado, não é só honrar pai e mãe, não é só não matar, não é só não roubar.
não é só não adulterar, não é só não ter outros deuses. É muito mais que isso, é mais profundo. Achava-se encarnado a lei, o mesmo princípio revelado no Evangelho. A lei revela o Evangelho, eles estão unidos. As boas novas de que Cristo veio e morreu por nós estão ligadas juntamente com a lei de Deus. As boas novas de que Jesus está voltando para acabar com esse mundo de pecado, para nos salvar daqui, aqueles que escolheram assim, está tudo conectado. A lei, o Evangelho, a volta de Jesus, é tudo. Quando olharmos para isso, devemos olhar com mais profundidade, não simplesmente como dogmas, que assim, não devo adorar outros deuses, tá bom, aí eu risco na minha lista porque eu não adoro. Eu não devo honrar pai e mãe, então eu risco da lista porque eu honro meu pai e minha mãe. Não devo matar, eu risco da lista porque eu não mato. É como o jovem rico que chega a Jesus: Senhor, eu guardo todos esses mandamentos. Guardar a letra da lei, atos de justiça que não provém de Deus, atos vazios. Quando eu olho para a lei, eu devo olhar de maneira mais profunda, não apenas superficialmente aquilo que está escrito. Eu devo buscar além, devo buscar mais. A lei indica o dever do homem e mostra-lhe a culpa. A Cristo deve olhar em busca de perdão e poder para cumprir o que a lei ordena. A Cristo deve olhar em busca de perdão. Cristo me perdoa, Cristo te perdoa, não importa qual seja o seu pecado. Quando vemos a lei, nós vemos que somos errados. Olhamos para Cristo em busca de perdão. E, olhando para Cristo, podemos ter a certeza que Ele dará o poder necessário para cumprirmos a lei. Não vem de nós, não é da nossa justiça, não é da nossa vontade, não é do nosso querer. Se eu e você cumprimos a lei ou qualquer outra coisa por nós mesmos, é apenas uma farsa que vai nos levar à perdição. Quando olhamos para Cristo, aquele que nos perdoa, aquele que irá nos dar o poder para vencer tudo e cumprir toda a vontade de Deus, aí sim está a vida eterna em nós. O céu se iniciando aqui, porque Cristo vive em mim, Cristo vive em ti. É esse o desejo de Deus para a nossa vida. Cristo vivendo em nós, que sejamos um reflexo de Cristo aqui. Bom, já encerramos aqui a leitura. Os irmãos que estão vendo depois, se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tem algum outro ponto do texto que eu não trouxe aqui, o irmão quer comentar para a gente estudar junto, deixa nos comentários que eu vou estar lendo, vou responder. Os pedidos de oração dos irmãos, não tivemos nenhum no chat, mas se tem um pedido de oração, pode deixar nos comentários que eu vou estar lendo e vou estar orando pelo irmão. Convido os irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, por mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos que o Senhor, por favor, venha a nós, Senhor. Que o Senhor, por favor, nos ajude nas nossas falhas. Somos fracos, somos propensos a confiar em nós mesmos, Senhor. Por favor, que o Teu Santo Espírito trabalhe em nossas vidas, nos ajudando naquilo que não conseguimos, Senhor amado. Por favor, pedimos para que Cristo viva em nós, Senhor, porque assim é o Seu desejo, é assim é o que queremos, Senhor. Te pedimos, Senhor, forças para prosseguirmos nesse mundo sem murmurar, sem reclamar, seguindo e cumprindo toda a Tua vontade, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, um bom restante de sábado para você. Fica com Deus. Que Deus te abençoe.